Boa noite, galera, tudo bem? Me chamo João Vitor Vamborel, atualmente trabalho nas categorias de base do Desportivo Brasil, sou formado em Educação Física, curso a licença B da CBF e vim abordar um pouquinho hoje sobre a pedagogia do jogo. Meu TCC na minha formação acadêmica em Educação Física foi sobre o assunto, né? O tema foi como adaptar a pedagogia da rua no processo de ensino e aprendizagem de futebol em escolas de futebol. Então acredito que eu tenho um pouco de autoridade para falar sobre o assunto, porque é algo que eu estudei bastante e principalmente apliquei bastante na prática. Eu acho que aí que nós temos realmente aquilo que nós chamamos de praxes, né? A teoria aplicada na prática. Bom, primeiro é importante que nós tenhamos em mente algo bem claro sobre o jogo. O que é o jogo? Talvez o que eu vejo como jogo, você como professor ou o seu aluno não consegue ver como jogo. Então é aquilo que o Alcides Scaglia aborda sobre estado de jogo. E para que você consiga colocar o seu atleta, o seu aluno dentro de um estado de jogo, existem algumas características bem peculiares do jogo, né? Por exemplo, a imprevisibilidade, o desafio, a alegria, a felicidade. A imprevisibilidade ela precisa estar inserida. Eu não posso, por exemplo, saber o que eu vou fazer na minha ação seguinte, senão, na minha visão, eu acredito que isso não é jogo. Jogo é algo imprevisível, algo desafiador, algo que eu preciso tentar de todas as formas solucionar os problemas sem saber o que eu vou fazer na ação seguinte. Isso é muito importante, né? O professor Israel Teudo aborda muito sobre a definição do que é o futebol, né? O futebol, na verdade, são dois sistemas dinâmicos complexos de final aberto, no qual nós não sabemos o resultado final. Então, quando eu tô falando de jogo, eu tô falando de imprevisibilidade, eu tô falando de desafio, né? Por exemplo, uma situação muito recorrente é as pessoas confundirem os métodos, né? Então, assim, pra mim, na minha opinião, quando eu faço um exercício de finalização, bola contra o goleiro, isso pode ser um exercício analítico, ou isso também pode ser um jogo. Se eu como treinador, se eu como profissional que ali estou, criar um cenário competitivo, criar um cenário de jogo. Por exemplo, você tem 2 minutos para fazer 10 gols no goleiro. É um jogo? Então, assim, é muito importante que você, profissional, entenda que a definição de jogo é muito subjetiva. E você vai definir o que é jogo no aqui e no agora, entende? Isso é muito importante que fique bem claro. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que entender qual que é a característica do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, ele tem como característica a formação de atletas que conseguem resolver os problemas em duelos pessoais, em 1 contra 1. Nós somos muito bons nos duelos pessoais. Nós ganhamos muitas coisas vencendo duelos pessoais. Então, assim, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno, Zico, o próprio Pelé, eles eram muito bons nos duelos pessoais, eles tinham muitas vitórias no 1 contra 1. Então, assim, o futebol brasileiro, ele foi se modelando ao passar dos anos como futebol do 1 contra 1, como futebol das vitórias pessoais, como futebol do improviso, como futebol da liberdade, como futebol da criatividade. E isso nós devemos muito para a pedagogia da rua. Não tinha na época, acredito que na época do Pelé, na própria época do Zico, escolas de futebol estruturadas. Então, assim, eles aprenderam o futebol, eles aprenderam o jogo, nada mais do que jogando em um ambiente informal, que é o ambiente da rua. Na rua eles faziam jogos de 1 contra 1, eles colocavam 2 chinelos e desenvolviam habilidades específicas de drible, desenvolviam habilidades específicas de coordenação motora, dentro de um ambiente informal. E isso nos mostra que não necessariamente nós temos que ir para uma escola de futebol, ir para um clube, ter uma estrutura sistematizada de treino para aprender o futebol. Isso já foi mostrado que não é totalmente eficaz. Então, os nossos jogadores, eles foram formados dentro de um ambiente informal de rua. E aí eu trago para vocês um questionamento, uma provocação. Se antigamente eles não tinham bolas boas, eles não tinham chuteiras boas de marca, eles não tinham estrutura de materiais. Hoje nós temos escadinha coordenativa, nós temos diversos cones. Hoje nós temos aqueles mini gols que você consegue criar diversas situações nele. Eles só tinham uma bola, 2 pares de chinelo e uma rua.
Muitas das vezes a rua ela não era totalmente asfaltada, tinha buraco e eles tinham que se desviar do carro, tinha pedra, eles tinham que se desviar da pedra, senão ia machucar o pé. Então assim, o questionamento que eu trago para vocês, para falar, para iniciar o assunto, para introduzir o assunto de pedagogia do jogo, por que hoje, e aí eu vou responder essa pergunta no final, por que hoje, tendo toda essa estrutura, tendo escolas de futebol, tendo uma periodização, tendo todo um planejamento, tendo um coordenador metodológico, hoje muitas escolas de futebol têm, muitos clubes têm, por que hoje, dentro desse cenário mais profissional, nós não desenvolvemos os jogadores que eram desenvolvidos em um ambiente informal, sem estrutura, na rua, no quintal, na sala? Essa pergunta é uma provocação que eu faço para vocês, que eu, ao decorrer da aula, eu vou tentar condicionar com que vocês respondam essa pergunta de maneira própria. Vamos lá. O que é pedagogia do jogo? Primeiro, pedagogia e metodologia tem uma correlação. Metodologia nada mais é do que a forma com que nós utilizamos para atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, eu sou residente de Osasco, São Paulo. Para que eu consiga ir para o Rio de Janeiro, eu preciso de algum transporte, ou não, eu posso ir a pé, eu posso ir com o meu próprio transporte, com uma bicicleta, com o meu carro, posso ir com um transporte particular, posso ir de ônibus, posso ir de avião. O destino final é a localização do Rio de Janeiro. Agora, o transporte que eu vou utilizar para chegar até o Rio de Janeiro vai ser de minha preferência. Isso é metodologia. O destino final é formar jogadores inteligentes, formar jogadores bons, que me deem resultados lá na frente na inserção de um clube, na sua profissionalização. Eu acredito que esse é o objetivo de todo professor de escola de futebol, todo professor de categoria de base. Agora, a forma com que eu vou formar esse atleta ficou redundante. A forma com que eu vou formar, mas é a verdade. Como eu vou formar esse atleta vai entrar na parte metodológica que eu vou escolher. E aí eu vou falar de 3 metodologias que eu considero: a metodologia analítica, a metodologia integrada e a metodologia sistêmica. Metodologia analítica é aquele método onde nós utilizamos exercícios isolados. O futebol ele é técnico, tático, físico e emocional. Eu posso pensar o jogo de futebol isolando essas 4 vertentes. Então eu posso pensar o jogo de futebol apenas pela parte técnica. Eu posso pensar o futebol apenas pela parte física, pela parte emocional, comportamental, pela parte tática, ou eu posso pensar o jogo de futebol acoplando todas essas vertentes. Se eu pensar o futebol de forma isolada, eu vou estar pensando o futebol de uma forma analítica. Então eu vou trabalhar, por exemplo, o passe, a finalização, dentro de uma fila, um cone, uma fila de 10 alunos. Eu, professor, estou com bola na mão, jogo a bola no alto e o atleta tem que chegar finalizando. Eu estou trabalhando o fundamento técnico da finalização dentro de um método analítico onde eu estou isolando a parte técnica. Eu posso pensar o futebol também numa parte analítica tática. Então, assim, acredito que vocês já tenham utilizado esse tipo de método. É um trabalho de 10 contra 0. Quero trabalhar uma determinada jogada. Quando a bola entrar no lateral direito, ele vai trazer a bola para dentro, o ponta vai fazer uma diagonal nas costas do lateral, e aí o lateral vai inverter a bola lá pro outro lado. Eu vou automatizar um movimento tático dentro de um método analítico. Isso é trabalhar de forma analítica. Trabalhar de forma analítica é repetir movimentos, seja movimento físico, seja movimento comportamental, seja movimento tático, seja movimento técnico, dentro de um processo sistematizado. Quando eu falo de trabalho de metodologia integrada, eu falo de unificar a questão de isolar a parte técnica com uma outra parte. Então, vou trabalhar a parte técnica tática, vou trabalhar a parte física tática, física técnica, vou montar um circuito aqui de diversos aparelhos de escadinha coordenativa, de agachamento com salto, e depois vou colocar uma parte técnica de passe, de finalização. Isso é juntar duas partes e trabalhar de forma integrada. E tem a metodologia sistêmica. A metodologia sistêmica nada mais é do que entender o processo, entender as partes para que eu consiga entender o todo. Eu preciso entender o todo. Eu preciso entender que quando um atleta está realizando um passe, ele está realizando a parte emocional, ele tem que estar bem para realizar um passe, ele tem que estar bem fisicamente para realizar um passe, ele tem que estar bem taticamente para realizar um passe. Um passe não é meramente transportar a bola do meu pé para o meu companheiro. Existe uma representatividade num passe. Por exemplo, se eu quero que o adversário venha me pressionar no meu campo, eu tenho que convidar essa pressão. Então a forma com que o portador da bola vai passar a bola vai dizer se
ele quer que o adversário venha subir pressão ou se ele não quer que o adversário suba pressão. Por exemplo, um passe de lateral para zagueiro, um passe lento de lateral para zagueiro. Isso é um gatilho de subida de pressão. Então, se eu tenho como princípio no meu modelo de jogo uma saída de bola limpa, uma atração de adversário para depois libertar o homem livre, eu vou passar estrategicamente a bola de lateral para zagueiro de uma forma mais lenta para convidar a pressão. E a partir do momento que eu convido a pressão, eu consigo quebrar com alguns movimentos sincronizados. Então, o passe, ele é técnico, mas ele não deixa de ser tático, ele não deixa de ser emocional, ele não deixa de ser físico. Dá para entender mais ou menos o que carrega no seu seio a metodologia sistêmica? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da parte comportamental. Eu sentar com um psicólogo e falar sobre a minha parte comportamental, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, é pensar o jogo de uma forma analítica. Agora, se o psicólogo ele descer para o campo e realizar tarefas comportamentais dentro de uma situação específica de jogo, isso é pensar de forma sistêmica. Por exemplo, eu já vi em alguns clubes criar cenários no treinamento. Por exemplo, da torcida ficar gritando para simular uma situação adversa no placar. Isso é pensar de forma sistêmica. Entender a parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte emocional dentro de um liquidificador e você girar o liquidificador e bater todas essas vertentes. Isso é o jogo de futebol. Isso é pensar de forma sistêmica. E todo essa minha fala sobre método analítico, método integrado, método sistêmico, porque o jogo ele é sistêmico, o jogo ele não é integrado, o jogo ele não é analítico, o jogo ele é sistêmico. Então, quando a gente fala de pedagogia do jogo, nós falamos de parte técnica, tática, física e emocional dentro de um mesmo exercício. Então, por exemplo, o bobinho. O bobinho é um jogo clássico. Você forma uma roda, um quadrante, um triângulo, um losango, enfim, seja qual for a forma geométrica que você queira trabalhar também estrategicamente para desenvolver algum conteúdo técnico individual. Você desenvolve o seu atleta dentro de um jogo. Um bobinho, 3 contra 1, 4 contra 2. Que é aquilo que os espanhóis chamam de rondo, né? Um jogo de 1 contra 1, caixote. Você quer desenvolver o drible, você quer desenvolver o fundamento técnico do drible, você vai utilizar um jogo, 1 contra 1. Só que assim, quando as pessoas falam, eu trabalho em cima da pedagogia do jogo, o jogo ele é muito banalizado, porque não existe só uma forma de jogar, existem diversos tipos de jogos. Quando você fala de jogar, então as pessoas pensam que solta a bola lá no meio, eu como treinador, eu vou ficar com o apito na boca e vou ficar só apitando, como se fosse um árbitro. Não, eu não me formei 4 anos, com todo respeito à arbitragem, eu não estudei 4 anos, eu não fiz curso da licença C da CBF, não fiz curso da licença B da CBF para pegar um apito e ficar apitando e vendo o que é fora, o que não é, o que é falta, o que não é. Não. Então, as pessoas banalizam quando você fala, utiliza a pedagogia do jogo. Não, existem tipos de jogos que eu vou trazer a definição bem clara para vocês, para não ficar muito difícil no raciocínio. Existe a família dos jogos. Então, por exemplo, existe o jogo conceitual, existe o jogo conceitual em ambiente específico, existe o jogo formal e existe o jogo contextual. Eu vou trazer a definição bem clara para vocês. O que é o jogo conceitual? O jogo conceitual nada mais é do que você manipular a questão estrutural e a questão funcional. O que são referências estruturais e referências funcionais? Referência estrutural nada mais é do que, por exemplo, o tamanho do campo, a utilização das 2 balizas, a utilização de uma bola só. Isso são as referências estruturais. O que são as referências funcionais? A relação numérica e as regras do jogo. Então, quando eu falo de um jogo conceitual, eu falo em manipular a referência estrutural. Então, por exemplo, os 2 gols, eles não vão estar, por exemplo, um em cada linha de fundo. Não, eu posso nem utilizar gol. O jogo de bobinho eu não utilizo gol. E é um jogo conceitual, porque eu manipulei a referência estrutural. A relação numérica de um jogo formal é 11 contra 11. Se eu criar um jogo de 8 contra 11, 8 contra 11, 8 contra 8, é um jogo conceitual, porque eu manipulei a referência funcional. Jogo conceitual em ambiente específico é quando eu manipulo somente a referência funcional. Então é você colocar um jogo dentro de um campo
com as medidas oficiais, com as regras oficiais, porém manipulando a relação numérica. Quero fazer um jogo de 8 contra 8 mais 2. Perdão, a regra também pode ser modificada. Quero fazer um jogo de 8 contra 8 mais 2, onde só pode passar do meio de campo depois que você trocar 10 passos. Não manipulei referência estrutural, manipulei somente referência funcional. A referência estrutural do espaço, de utilizar somente uma bola, ela se manteve. Porém, eu modifiquei regra e modifiquei relação numérica. Jogo formal é o jogo propriamente dito, que segue as regras da FIFA, que segue as regras de espaçamento, de largura, comprimento, de utilização de 2 balizas, utilização de uma bola, de relação numérica de 11 contra 11. E existe o jogo contextual. O jogo contextual nada mais é do que você criar dentro da sua sessão de treinamento um jogo no qual você quer que o seu adversário esteja presente no treino. Então, por exemplo, vamos criar uma situação. Eu sou o Guardiola, eu trabalho com o Manchester City, eu vou enfrentar o Liverpool do Klopp. Eu já sei que no Liverpool do Klopp existem alguns princípios específicos do modelo de jogo dele bem claros. É uma equipe que quando recupera a bola quer ser vertical, quer atacar rápido. É uma equipe que executa o gegenpressing pressing, counter pressing, enfim, a pressão pós-perda. Então, assim, eu como Guardiola, eu como treinador do Manchester City, sabendo que eu vou enfrentar o Liverpool, eu vou pedir para a equipe reserva que vai enfrentar a equipe titular esses tipos de comportamento. Então, assim, eu posso criar uma regra para que esse comportamento seja visto, seja explorado dentro do treino. Eu sou a equipe titular, minha equipe titular vai jogar como eu jogo, que é a posse de bola do Manchester City, e a equipe reserva vai criar a pressão pós-perda imediata, um contra-ataque rápido, recuperar a bola. Eu posso criar a regra de recuperar a bola, a equipe reserva tem que só dar passe para frente. Eu tô condicionando um comportamento que o adversário vai ter no próximo jogo. Isso é um jogo contextual. Espero que tenha ficado bem claro a definição dos jogos. E pedagogia do jogo é isso. É você permitir com que o seu atleta desenvolva a parte técnica, desenvolva a parte tática, a parte física, a parte emocional dentro de uma situação específica do jogo. E ele se sinta motivado, ele se sinta alegre, ele se sinta desafiado, porque o jogo ele é desafiador. Quem joga o jogo, ele se sente desafiado, porque ele tem que enfrentar outros adversários que ele não conhece, ele tem que tomar decisões ali em questões de milissegundos. Então, assim, o jogo, ele forma muitos atletas, e o jogo formou muitos atletas. E aquela pergunta que eu fiz no início, por que que hoje, com escolas de futebol estruturadas, por que que hoje, com clubes, com profissionais qualificados, nós não formamos os mesmos atletas que formávamos anteriormente? Eu não vou dar resposta para vocês, eu vou realizar uma descoberta guiada. Será que é por causa do campo, que hoje a grama não é tão boa? Acredito que não. Será que é por causa da bola, que hoje a bola não é tão boa, não é tão macia? Acredito que não. Será que é por causa da chuteira, que hoje a chuteira não é tão leve? Acredito que não. Será que é por causa do ônibus que você está indo pro Rio de Janeiro? Será que não é mais fácil você utilizar um avião para ir do Rio de Janeiro? Ou será que é mais fácil você utilizar uma bicicleta? Ou será que é mais fácil você ir a pé? Não sei. Não existe uma metodologia certa. Existe, primeiro, um diagnóstico do ambiente. A partir do diagnóstico do ambiente, você criar predominâncias de metodologia. Eu parto da pedagogia do jogo, eu parto da metodologia sistêmica, mas não deixo de trabalhar a metodologia analítica, não deixo de trabalhar a metodologia integrada. Porque eu sei que essas metodologias também podem ser bem-vindas, mas nada me impede de utilizar um trabalho de finalização, eu contra o goleiro, e criar um jogo. Porque o atleta vai vivenciar o estado de jogo se o professor condicionar um ambiente favorável para que ele vivencie esse estado de jogo. Enfim, é um grande prazer ter dado essa aula curta. Acredito que tenha sido bem simples e bem direta, que eu vejo que hoje muitos professores eles utilizam 1 hora para encher linguiça, para falar mais do mesmo. Eu acho que é muito importante que nós sejamos didáticos e abordemos as questões claras, simples. Conhecimento nada mais é do que você chegar para o seu avô ou para o seu bisavô, ou para uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, e explicar aquilo que você sabe e ela conseguir entender. Isso é você ter conhecimento de algo. A partir do momento que você tem conhecimento de algo e você não se faz entender a uma pessoa leiga, isso é um conhecimento que não faz sentido. Obrigado, professor Anderson Gongorra, pela oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado a vocês, professores profissionais da área. Me coloco à disposição. J. Vamborel no Instagram, João Vamborel no Facebook, enfim. Estou à disposição. Um grande abraço. Valeu.